Mais um privilégio poder estar no ar neste dia abençoado que Deus nos dá nosso fôlego de vida. Então vamos levar hoje a todos, que estão ouvindo e assistindo mais uma palavra, uma mensagem da Bíblia Sagrada, que são, o título assim, 4 importantes pontos do Evangelho da Salvação. Então, o primeiro ponto, a morte de Cristo. Lá em Atos 13, 28 e 29. Mesmo não encontrando nele nenhuma acusação digna de morte, pediram a Pilato que ele fosse executado. Havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, o sepultaram. O segundo ponto aqui, o sepultamento de Cristo. 13 de Atos dos Apóstolos e 29 o versículo. O terceiro ponto, a ressurreição corpórea de Cristo. Lá em Atos 13:30. Mas Deus o ressuscitou de entre os mortos. Também lá em 24 de Lucas e 29 o versículo, que diz assim: eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia. Então entrou para ficar com ele. Então veja, a comprovação da ressurreição dele, Estava andando junto com os seus discípulos aí, no caminho de Emaús, e aí convidou eles para entrarem, Então, também lá em João, aí, no capítulo 21 e no versículo 14. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Veja ali, a terceira vez então que ele apareceu, Agora vamos ao quarto ponto, manifestação corpórea de Cristo, lá em Atos dos Apóstolos 13:31. Por muitos dias ele foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais são suas testemunhas para o povo. Veja, 1 Coríntios 15, 1 até o 8, o versículo. Também vós notifico, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebeste e no qual permaneceis. Por meio dele também sois salvo. Se o retiverdes a palavra tal como a anunciei a vós, a não ser que tenham crido em vão, porque primeiro vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, foi visto por Cefa e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte,
mas alguns dormem. Depois foi visto por Tiago e por todos os apóstolos. Por derradeiro apareceu também a mim como um abortivo. Jesus Cristo cumpriu a profecia. É preciso permanecer na graça e na fé para ser salvo. Ter essa confiança e a certeza, né, do que tem feito por cada um de nós. Atos 13:43. Terminada a reunião da sinagoga, muitos dos judeus e dos proselitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Em Atos 14:22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-o a permanecer na fé, mostrando que por meio de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Gálatas 1:6, o versículo. Admiram-me de que tão depressa estejais vós desviando daquele que vos chamou, a graça de Deus, Cristo, para outro evangelho. Gálatas 5:4, versículo. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificai pela lei, da graça tendes caído. Tendes caídos da graça. Temos que estar firmado, né? E não se apegar a muitas coisas da lei, que para não decair, como está dizendo aqui. Hebreus 6, o capítulo 3, melhor dizendo, o capítulo 6, o versículo. Veja, Cristo, porém, como filho em sua casa, esta casa somos nós. Eu sou esta casa. Você é a casa do Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo que hoje habita e está em nós. Se tão somente retiverdes firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Aí está. Hebreus 3, o capítulo 12-14, os versículos. Vedes, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Sempre é o dia de hoje, né? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque temos nós tornados participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Hebreus 6, o capítulo 4-9, os versículos. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Sempre entra o arrependimento quando é necessário. Pois assim, quanto a eles
de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe da chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinho e arbrolhos é reprovada e perto está da maldição, cujo fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Hebreus 10, capítulo 26 a 29, os versículos. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Transgredindo alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto mais castigo julgai vós, será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e considerar profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Veja então a palavra para nós neste dia, né? Temos que ver o que Jesus fez aqui, né? Como eu falei no começo aqui, né? Os 4 importantes pontos do Evangelho da salvação. Tudo através de Jesus Cristo, de sua morte, de sua ressurreição, e como ele apareceu a todas aquelas pessoas. E assim nós ficamos firmados nessas promessas de Deus. Vamos orar para Deus que possa abençoar nosso mundo, aqueles países aí que estão em guerra, que possa haver a paz, possa haver o entendimento e parar de estarem se matando uns aos outros. Que possam ver que somos todos seres humanos. Todo depende do mesmo Salvador. Deus, nosso Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, te pedimos, Deus, que possa entrar paz na vida, nesses líderes, Senhor, e venham ter um acordo preciso e necessário, para nós poder ter dias melhores, Deus. Amado, te peço e te agradeço, meu Deus, por você nos ouvir e nos responder. E abençoa o mundo todo. As pessoas, cada um de nós, dependemos das tuas bênçãos, Pai, para vivermos hoje, amanhã e sempre. Deus seja ricamente abençoado. Amém e amém. Todos nós.